A paz do Senhor a todos, amada igreja, saudade da igreja. Eu sou a Marisa, esposa do pastor Davi. Nós temos 4 filhos, um rapaz e 3 moças. E nós somos gratos ao Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos aqui na presença dEle, por mais esse dia na presença dEle, que você possa mesmo nesse dia, buscar o Senhor, sabendo que Ele te ama e que Ele está pronto para te ouvir nessa manhã. Como é bom a gente estar louvando ao Senhor, amanhecer o dia louvando ao Senhor. Como foi maravilhoso esse louvor nesta manhã. Glória a Deus pela equipe de louvor, que Deus possa mesmo recompensar cada um e que nós também possamos estar adorando ao Senhor nesse momento, abrindo o nosso coração para ouvir da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nós vamos estar ministrando nesta manhã. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 18. 2 Coríntios 3, 7 ao 18. Eu dei um tema, para essa palavra, que é a glória excelente é Cristo em nós. A glória excelente é Cristo em nós. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. 3, 7 de 2 Coríntios. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanece. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converteu ao Senhor, este véu lhe será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumpri-la em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, que o Senhor venha falar com cada ouvinte da Rádio Melodia, das redes sociais. Senhor, que o Senhor possa estar se revelando a cada um de nós nessa manhã. Espírito de Deus, tenha liberdade nessa manhã, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Mas é no nome de Jesus que eu estou aqui, a palavra é do Senhor. Que o Senhor venha mesmo cumprir em nossas vidas, trazendo a revelação dela para hoje e para todos os dias da nossa vida. Espírito de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Que você em casa fique assentado agora, com a alma silenciosa, com o coração aquieto, e que você ouça o Senhor nessa manhã. Esse texto de 2 Coríntios fala da glória de Deus. De uma glória que nós temos em nós. E eu acho interessante que começa dizendo assim, no versículo 1 do capítulo 3, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Será que nós vamos nos recomendar a nós mesmos, ao invés de falar de Jesus? Será que a nossa vida está tão rasa com Jesus, que nós vamos falar aquilo que está de nós e não do Senhor?
E aquilo que é nosso não vai fazer diferença na vida do outro, mas aquilo que vem do Senhor faz a diferença na vida dos outros. E eu acho interessante que aqui mesmo responde: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, e escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações. Nós somos cartas do Senhor, escrita pelo Senhor. O Senhor está escrevendo em nós uma história. O Senhor está escrevendo no nosso coração os propósitos dEle, os sonhos dEle conosco. E muitas vezes nós deixamos de sonhar os sonhos de Deus, de cumprir os propósitos de Deus para sonhar os nossos sonhos terrestres. Os sonhos terrestres vão ficar por aqui, mas os sonhos celestiais, eles vão continuar até a eternidade. Então que nós possamos cumprir o propósito que fomos chamados. Que as pessoas ao olharem para nós, veja uma carta aberta. Veja o Senhor se revelando através da nossa palavra, das nossas atitudes, do nosso caminhar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil a gente viver, né, o que Jesus quer que a gente viva, porque nós estamos nesse corpo e esse corpo é falho. A nossa carne, ela tende ao pecado, mas nós temos Jesus, o Espírito Santo morando em nós para nos dar força para vencer o pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós temos Jesus em nós, nós temos a excelente glória dentro de nós, e é essa glória que precisa se manifestar nos nossos dias, e nós para isso precisamos dedicar nossa vida ao Senhor, e porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Se somos bons perfumes de Cristo, onde nós passarmos, temos que exalar o bom perfume, e não as coisas ruins de nós mesmos. Então nós temos que vigiar a nossa vida, porque não é de qualquer maneira. Nós temos que ser santo, porque o Senhor é santo. E para ser santo, a gente precisa entender que Jesus está dentro de nós, a força dele está em nós. Quando nós estamos fracos, nós somos fortes nele. Mas muitas vezes na nossa fraqueza, a gente tende a olhar o problema, a dificuldade, as nossas falhas, e aí a gente acha que perdeu tudo. Mas nós não perdemos, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o nosso pecado. Ainda que você pecou, ainda que você vá pecar, o sangue de Jesus já te limpou, já te purificou, já te perdoou. Só que nós temos que vencer esse pecado todos os dias. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E isso depende de quanto nós estamos íntimos do Senhor. O quanto nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor. Será que nós estamos tão entretidos com as redes sociais, tão entretidos com séries, com filmes, com tanta coisa, e não estamos parando com o tempo com Deus, parando para ouvi-lo, buscando mesmo ter mais dele? Porque o mundo carece de Deus. O mundo carece de conhecer esse Deus tão maravilhoso que nós conhecemos. Que na hora difícil Ele estende a mão. Que na hora que a gente está triste Ele nos alegra. Que na hora que a gente precisa de um colo Ele nos abraça. O mundo precisa conhecer isso. E depende de mim e de você. O que nós temos feito para ter mais Deus na nossa vida? E que nós possamos pensar nisso. Precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E precisamos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está em Efésios 5, de 1 a 2. Precisamos ser imitadores de Deus. Nós não podemos ficar imitando homens. Ah, mas fulano faz tanta coisa, eu também posso. Não, não imita homens, imita Deus. Imita Jesus. Aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí a sua alma vai descansar. Então que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. O Senhor nos ama, Ele é o nosso Pai. Você é filho. Ele cuida de você, Ele te corrige porque Ele te ama. Ele nos exorta porque Ele nos ama. Então nós somos filhos desse Pai maravilhoso. E precisamos andar em amor. Precisamos amar as pessoas. Precisamos cuidar das pessoas. Precisamos visitar as pessoas. Precisamos ir no lar dos velhinhos, nos hospitais, nas cadeias. Onde precisar de Deus, que nós possamos estar indo lá. Há uns dias atrás, uma jovem me procurou
e falou assim para mim: eu quero conhecer esse Deus, você me ajuda a conhecer esse Deus? Eu fiquei assim constrangida de ver o amor de Deus, como Deus está se revelando às pessoas. E não foi só essa jovem, várias outras pessoas têm me procurado, querendo conhecer Deus. Nós precisamos ser luzeiros nessa terra. Nós precisamos parar de viver como se fôssemos dessa terra. Nós precisamos entender que nós não somos daqui, nós somos do céu. E como cidadão do céu precisamos agir como Deus agiria, como Jesus agiria. E o Espírito Santo de Deus está em mim e em você. Nós precisamos conhecer esse Espírito Santo, relacionar com Ele. Ele mora em você e isso é real, isso é uma realidade mesmo. Converse com o Espírito Santo, tenha diálogo com Ele, ame Ele, adore Ele e deixa Ele trabalhar em você. Tem hora que vai doer, tem hora que a gente vai gemer, mas não tem problema, porque o Senhor está conosco. Há uma força grande em nós, nós não temos ideia da força que há dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então que nós possamos viver a vida aqui na terra, como se já estivéssemos no céu. O reino dos céus não vai acontecer só no céu. Ele acontece aqui na terra, ele está acontecendo aqui na terra. Mas cabe a mim e a você buscar viver nesse reino, aqui na terra. E nós temos que nos entregar nós mesmos como oferta e sacrifício a Deus. Oferta e sacrifício a Deus. Nós precisamos nos ofertar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eis-me aqui, como diz Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, conta comigo, porque Deus quer contar conosco. Ele quis contar conosco, falhos, frágeis, pecadores, mas Ele quis contar conosco. Agora cabe a nós queremos esse Deus. Se nós queremos Ele, Ele vai nos dar graça para vencer nós mesmos. Ele vai dar graça para a gente morrer para a gente, para viver para Ele. Somente o Senhor pode nos capacitar para servi-lo. Lá em 2 Coríntios, aqui em 2 Coríntios 3, de 2 a 6, a palavra de Deus diz: somos cartas escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, para servir o Senhor, nós precisamos deixar Jesus aparecer em nós, nas nossas atitudes, no nosso amor, no nosso cuidado, nas nossas fragilidades, porque é nesses momentos que muitas vezes aparece em nós. E nós temos que acordar para deixar Jesus aparecer. O Espírito Santo de Deus nos molda, nos transforma para que nós possamos transformar outras vidas através do Espírito Santo. Em 1 João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Em João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo é que vai moldar nossa vida. O Espírito Santo vai nos transformar de tal maneira que nós vamos ser instrumento dele na terra. Deus quer contar conosco como instrumento, como embaixadores dele, representantes dele na terra. Olha a responsabilidade que eu e você temos, é muito grande essa responsabilidade. A lei revelou as justas exigências de Deus para nós. A lei revelou as justas exigências de Deus para nós. Em Romanos 7, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, porque nem compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Paulo que disse isso, em Romanos 7, do versículo 7 ao 25, se você for observar, depois você pode ler, de 7 ao 25, fala de Paulo, mostrando como era difícil se ele fosse depender dele mesmo. Porque aquele que bem que queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. A lei mostra para a gente o pecado. A lei revela o pecado. Mas nós não temos condições de cumprir toda a lei. Se você for olhar para a lei, você vai ter que cumprir toda ela. Mas glória a Deus que Jesus veio e transformou a lei em graça. Hoje nós estamos no tempo da graça. E nós, se formos olhar, nós não conseguimos vencer nós mesmos. Por isso Jesus veio, morreu por nós, para que através da ressurreição dele, da morte dele, nós pudéssemos morrer com ele para viver com ele. E é isso que esse texto diz: Jesus cumpriu toda a lei para que vivêssemos pela graça. Romanos 1,8
Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para mim e para você, se nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos buscando Jesus para esses dias, para todos os dias da nossa vida, nenhuma condenação há. Ainda que apontem seu defeito, não importa. Jesus já nos libertou, nós somos livres, mas nós somos livres para dizer não para o pecado, nós somos livres para dizer não para aquilo que Deus detesta, nós somos livres para detestar aquilo que Deus detesta. Então nós temos uma liberdade em Cristo de dizer não para o pecado, e Jesus vai nos dar graça para cumprir isso. O Espírito Santo nos vivificou para que a fé nos aproximasse da provisão da cruz de Cristo, 2 Coríntios aqui 3:6. O Espírito Santo nos vivificou para que a fé nos aproximasse da provisão da cruz de Cristo. A fé nos aproxima da provisão de Cristo na cruz. Quanto mais você crê, mais você se achega a Deus. Quanto mais você se apaixona por Jesus, mais você quer Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se santifica. Quanto você mais ora, mais íntimos de Deus você fica. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos mais achegados. Filhos que se achegam mais a Ele. Filhos que amam Ele, filhos que servem a Ele com alegria. Se achega ao papai, se achega como um filho querido. E Ele vai fazer grandes coisas em nós. Em 1 João 5:3, na parte B, diz: os mandamentos do Senhor não são demasiadamente difíceis. Não são. Os mandamentos de Deus não são difíceis para nós cumprirmos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Eles vão dar vida para nós. Olha, se você está fadigado, desanimado, prostrado, triste, angustiado, depressivo, saiba você que tem uma vida nova em Cristo para você. Para mim e para você, há uma vida nova em Cristo. Nós precisamos buscar conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer, porque a palavra de Deus diz: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias 6. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Conheça o Senhor pela palavra. Não vai ouvindo tudo que você vê pela frente, não. Porque senão vai embolar a sua cabeça toda, vai embaraçar os seus caminhos. Ouça Deus. Leia a palavra de Deus. Procure homens sérios na palavra. E aí você vai ver que vale a pena se achegar a Deus. O ministério da morte, que era a lei, gravada em pedra, se revestiu de glória, ainda que transitória ou desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. O ministério da morte, lá na lei de Moisés, ele era cravado em tábuas de pedra, e ainda assim tinha uma glória, tinha o poder. Mas agora imagine o ministério do Espírito. Vai ser muito maior a glória, porque a glória em Moisés estava por fora de Moisés, mas hoje a glória está dentro de nós, dentro de mim e de você. Essa glória é o Espírito Santo de Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos dentro de você, morando em mim e em você. Olha quanta glória nós temos dentro de nós, e muitas vezes nós não atentamos para isso. Em 2 Coríntios 3:13, diz assim: não sejamos como Moisés, que colocou o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação da glória, que era transitória. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ontem o Franz falou disso também. Eu até falei com ele: Franz, você está pregando que eu vou falar amanhã. Quando Moisés colocava o véu no rosto, eu achava que era por causa da glória, que era só por causa da glória que estava no rosto dele, e o povo de Israel não podia fitar aquela glória. Mas não era só por isso. Aqui nesse versículo fala: não sejamos como Moisés, que colocou o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação da glória. Sabe por quê? A glória que estava sobre Moisés, ela era transitória, ela não era permanente, e ela saía. Ele passava um tempo com Deus e a glória se revestia nele, mas depois saía aquela glória. Mas hoje, olha que tremendo, hoje a glória está dentro de nós. Ela está dentro de nós e o mundo muitas vezes não está enxergando ela em nós.
porque nós não estamos parecidos com o Pai. Nós não estamos tendo a digital de Deus em nós. Deixa Deus tocar em você, meu irmão e minha irmã. Deixa Deus tocar na sua vida, nas suas feridas. Deixa Deus tocar nas suas mazelas, porque é Ele que vai trazer para fora para ser curado, porque senão vai ficar escondido lá dentro. Ele fez a ferida, Ele liga, Ele cura, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te salva. É Ele que faz todas essas coisas em nós, e essa glória é permanente. E o mundo vai conhecer essa glória, em nome de Jesus. O mundo vai olhar para mim e você, e vai ver essa glória de Deus brilhando em nós, e vai querer esse perfume de Cristo que está em nós, e vai querer se achegar conosco a Deus, não por causa de nós, mas por causa da glória que está em nós, que é Cristo. Romanos 3:26 diz: tendo em vista a manifestação da justiça do tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé nele. O Senhor justifica aquele que tem fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Olha, tenha fé. Se você não tem, peça a Deus que Ele dá liberalmente, nem lança o rosto. E Ele vai dar a fé que você precisa. Ele dá a fé que você precisa. Quando você for falar, peça ao Senhor sabedoria, porque você vai falar com fé, e as pessoas vão olhar para você e vai ver Deus em você, porque você está tendo fé. Somos comuns, frágeis, pecadores, mas valiosos por causa daquele que está em nós. Nós somos valiosos por causa daquele que está em nós. O Senhor diz que há um brilho de Cristo em nós, que é a luz de Cristo. A luz de Cristo está em nós e ela precisa brilhar. Eu vi um dia desses, um pastor falando que a lua tem as fases, e ela só brilha na fase que ela aparece. Mas o sol tem um brilho constante. Ainda que vem nuvens e tampa o sol, ele continua brilhando acima das nuvens. E eu parei para pensar nisso quando ele falou. E eu falei assim, Jesus, que coisa interessante. Nós somos luz, o Senhor é a luz em nós. Então, ainda que você esteja com luta, ainda que você esteja com tempestades, ainda que venha tudo sobre você, você continua tendo a luz de Cristo dentro de você. Esse brilho nunca vai apagar, nunca. Nenhuma circunstância na vida pode apagar o brilho de Cristo em você, a não ser que você não queira Cristo. Mas se você quer Cristo em você, se você quer viver para Ele, você saiba que você está brilhando. Em qualquer tempo você está brilhando o brilho de Cristo. Assim como o sol, que quando está em tempestade você não vê ele continua acima das nuvens. Se você saltar as nuvens, você vai ver o sol brilhando. Mas a lua tem fases, depende da fase dela para ela brilhar. E muitos crentes estão assim, muitos cristãos estão brilhando somente quando a fase está boa. Mas quando vem a luta, se desespera, murmura, xinga, briga com todo mundo, arruma confusão dentro da casa. Cadê o brilho de Jesus em mim e em você? Nós precisamos ter esse brilho. Olha, e não é demasiadamente difícil, porque Ele está em você. Jesus está em nós. Então não é difícil se você confiar na força dEle, se você colocar a sua vida para Ele. Em Oséias 6:3, eu já disse, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E Jesus está vindo. A vinda de Jesus é certa. Então confie nele, busque ele, acredite nele, porque a vinda dele é certa. A glória permanente é muito maior. Em 2 Coríntios 3, 10 e 11, diz assim: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Sobre excelente glória, é algo muito grande, muito poderoso de Deus para a nossa vida. É muito maior do que nós. Olha, o propósito de Deus comigo e com você é muito maior do que nós. Por isso nós não conseguimos olhar e enxergar esse propósito. Nós precisamos do Espírito Santo para nos alinhar com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo coopera para o nosso bem.
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades, até as mazelas da sua vida, até a luta que vem no dia a dia, tudo coopera para o nosso bem. Então que você confie no Senhor, porque tem uma excelente glória para vir sobre nós. Porque se o que se desvanecia teve uma glória, muito mais glória tem o que permanece. Se Moisés foi um homem tão usado por Deus, um homem poderoso na terra por causa do poder de Deus nele, e a glória estava por fora dele, imagine eu e você com a glória dentro de nós. Por que nós não estamos fazendo a diferença? Porque nós estamos muito entretidos com esse mundo. O mundo conseguiu entreter os cristãos. O mundo conseguiu nos entreter. Nós precisamos despertar e começar a buscar Deus de verdade, pagando preço de jejum, oração, leitura bíblica, estudo bíblico. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Esse coronavírus, ele veio para poder fazer a igreja voltar-se para Deus, porque Deus começa o juízo pela casa dele. Não é por causa do mundo, é por causa da casa dele, que estava se distanciando dele, que estava tomando um rumo diferente. E a misericórdia de Deus foi tão grande que trouxe nós para ele. Não que ele trouxe esse coronavírus, ele permitiu para que a igreja se achegasse a ele. Infelizmente muitos estão morrendo, porque muitos morrem mesmo quando vem a prova, quando vem as lutas, quando vem o tratamento de Deus. Muitos perecem, mas que nós tenhamos conhecimento de Deus, da glória de Deus, e demonstremos amor para que a humanidade largue de ser corrompida e venha para Deus. Mas muitas vezes os cristãos estão se corrompendo, porque estão olhando muito para a terra, e nós somos os mais miseráveis pecadores, se nós buscarmos Jesus somente para essa vida. Nós precisamos buscar Jesus para morar com Ele. Nós precisamos. Ontem a Tamires falou aqui, eu amei a pregação dela ontem. Ela falou, como nós vamos morar no céu, onde nós vamos adorar a Deus, louvar a Deus, estar com Deus, se aqui na terra nós não passamos tempo com Deus, se aqui na terra nós não adoramos a Ele, se aqui na terra nós não servimos a Ele, o que nós vamos fazer no céu? Então que nós possamos buscar o céu para agora. Viva o reino de Deus na terra. O novo pacto de Deus com os homens através de Jesus nos deu a justificação de nossos pecados e nos enviou o Espírito Santo. O novo pacto que Deus fez com o homem, porque o homem foi destituído da glória de Deus. O pecado afastou-nos de Deus. Mas o novo pacto que Deus fez com o homem através de Jesus nos alinhou com Deus de novo. Nos trouxe para a presença de Deus de novo. E muitas vezes nós não estamos aproveitando essa oportunidade. Fonte da glória de Deus que nunca cessa e está aqui em nós por mais glória, por mais poder e por mais amor e misericórdia. Essa fonte é o Espírito Santo. Por mais poder, por mais glória, por mais unção, por mais amor e por mais misericórdia. Em Colossenses 1, 27 e 29, nos fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos uma viva esperança em Cristo. Olha, se você está passando uma luta muito fechada, muito pesada, se você está em crise, Jesus é a esperança da glória para você. Creia em Jesus, espere nele. Essa esperança vai te dar vida. Essa esperança vai te dar paz. Ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos e pensamos. Sejamos embaixadores de Cristo e ousados no falar, pois temos em nós a esperança da glória. 2 Coríntios 3,12 diz assim, ó. 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Que nós não sejamos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto. Que nós coloquemos o nosso coração diante de Deus aberto, sem nenhuma restrição, para que Ele trabalhe em nós. Deixa eu tomar uma água aqui.
no versículo 15, diz assim, ó. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu será tirado. A conversão a Cristo tira o véu que está na nossa mente, no nosso coração, que está nos impedindo de ver Deus. A conversão a Cristo tira esse véu. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, rasgou o véu que impedia de nós chegarmos a Deus. Então hoje, você e eu temos livre acesso ao Pai. Nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos, onde os sacerdotes só entravam uma vez no ano. E colocavam um monte de sino na veste, porque se o sacerdote morresse, eles tinham que puxar o sacerdote para fora, que eles amarravam o pé do sacerdote. E outro sacerdote era levantado para entrar lá uma vez no ano. Mas eu e você hoje podemos entrar com liberdade todos os dias no Santo dos Santos. O que você e eu temos feito com essa liberdade? O que eu e você temos feito para entrar no Santo dos Santos, para adentrar a presença do Pai, para estar com Ele? É glorioso quando nós entramos na presença do Pai. Quando nós entramos no Santo dos Santos, na oração, na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, e Ele enche a gente porque Ele está dentro de nós, e Ele incendeia nosso coração, a nossa alma, e a glória dEle se revela, e você chora, você se constrange, porque é tamanha glória, que você não consegue ficar da mesma maneira. Não tem como ficar da mesma maneira, quando Deus se revela em glória a nós. Ele está dentro de nós, mas Ele se revela. É maravilhoso isso. Que você deseje isso. Que eu deseje isso como tudo na minha vida. Porque isso é maravilhoso. Não tem nada que se explica isso. Só sentindo mesmo. Até hoje, muitos ainda estão com véu. Infelizmente. Tem cristãos com véu. Infelizmente, tem gente que converteu a Jesus e o véu já foi tirado, mas ele ainda continua com aquele véu. Ele acha que ele não merece. Ele acha que ele não pode. Mas não é mérito meu nem seu. Se a gente for merecer, a gente nunca vai entrar na presença do Pai. Não é mérito nosso. É glória, é graça, é misericórdia, é amor. É amor que nos constrange. É amor que nos abraça. É amor que nos alegra. É amor que nos faz forte. Nós não temos ideia da força que Deus tem em mim e em você. Quando a gente passa a luta, que a gente enxerga um pouquinho dela. Meu Deus, como eu consegui passar isso? Foi o Senhor, não fui eu. Meu Deus, como eu fiz isso? Foi o Senhor, não fui eu. É uma força sobrenatural que vem de Deus. Vem de Deus, através do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Cadê Ele em você? Será que Ele ainda está em você? Porque Sansão perdeu o Espírito Santo e nem deu conta que tinha perdido. Que nós não percamos o Espírito Santo, amada igreja. Que nós não percamos Ele de vista. Mas que você deseje Ele. Ainda que eu tenha que morrer, eu quero esse Espírito Santo em mim. É maravilhoso o Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Não tem como explicar a grandeza dEle. Conheça Ele, sinta Ele em você. Ele está aí agora, dentro do seu coração. Você que está aí nesse sofá, ou no quarto, onde você estiver, ou ouvindo o rádio, saiba que o Espírito Santo está aí. Adore Ele, adore Ele. Não seja um assistente, aquele que assiste culto. Não seja. Seja aquele que participa do culto e faça o seu culto para Deus. Faça o seu culto para Deus. Aleluia. Mas hoje a glória é permanente, pois está dentro de nós e não fora de nós. E o véu já foi rasgado. Você está livre para chegar na presença de Deus. A morte de Jesus na cruz removeu a separação entre nós e Deus. A morte de Jesus removeu. Hoje nós temos liberdade, nós somos um com o Pai. Nós somos um com Ele, nós somos de Jesus. Jesus ressuscitou. Não tenhamos medo de entrar na presença do Pai.
Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no tempo oportuno. Achegue a Deus, confie nele, para que você ache graça no tempo oportuno. Sabe aqueles tempos que ninguém te pode ajudar? Sabe aquele tempo que parece que você está sozinho? Parece que todo mundo te esqueceu? Ninguém liga para você, ninguém telefona, ninguém vai na sua casa. Esse é o tempo oportuno para você confiar em Deus, para você ir até Ele. No tempo da alegria, no tempo da bonança também vá até Ele. Busque Ele, adore Ele, sirva a Ele. Seja servo, que eu e você sejamos servos. Que não preocupemos com títulos, que não preocupemos com cargos, mas que nós nos preocupemos se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Porque se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, Ele está conosco. E isso é a melhor coisa que pode acontecer, sermos conhecidos do Pai. Coisa boa é sermos conhecidos do Pai. O que adianta você fazer um monte de coisa? O que adianta você correr para lá e para cá e Deus não te conhecer na intimidade? Não adianta nada. Eu prefiro fazer pouco, mas estar com o Pai todos os dias, ter comunhão com Ele todos os dias, porque isso é que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Estou terminando já, viu, irmãos? A glória iniciada no novo pacto não é transitória. Ela é sobreexcelente e com o rosto descoberto encherá da glória do Espírito que mora em nós. Se é que o Espírito de Deus mora em nós, nós vamos ter que aparecer para Deus com o rosto descoberto. Nós vamos ter que aparecer para Deus sem esconder nada, porque Ele já conhece tudo. Então que nós possamos buscar o Espírito Santo, analisar a nossa vida, como eu tenho sido com Deus, como eu tenho sido nesse tempo. Eu estou embaraçando com as coisas dessa vida? Que nós preocupemos com isso. Seremos transformados de glória em glória. No versículo 18 diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Nós somos transformados como a própria imagem de Deus. Se nós estivermos diante de Deus, abertos, como uma carta aberta, para Ele ler toda a nossa vida, deixando Ele tocar nas feridas. Olha, às vezes aquele irmão que você tem, que sempre está lá te cutucando, é Ele que Deus está usando para tocar nas suas feridas, para você ser sarado, para você ser curado, para você ser transformado. Aquelas pessoas que às vezes Deus permite estar te perseguindo, é Deus permitindo para trabalhar no nosso caráter. As lutas, as enfermidades, tudo que nós passamos nessa terra, é Deus trabalhando em nós para forjar o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e de uma forma totalmente nova e muito eficaz. O Espírito Santo nos ensina como agradar a Deus. O Espírito Santo nos ensina a ter o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos ensina a aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E nós encontraremos descanso para a nossa alma. Se a sua alma não está descansada em Deus, quem sabe você não está vivendo como Deus está te chamando para viver. Olha isso, busca isso no Espírito Santo e Ele vai te esclarecer. O Espírito Santo acalma o nosso coração e nos capacita para tornarmos tudo o que fomos criados para ser. O Espírito Santo acalma o nosso coração e nos capacita para tornarmos tudo o que fomos criados para ser. Nós somos criados para ser filhos de Deus, para sermos embaixadores de Deus, para sermos nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor. Nós fomos chamados para isso. Então que nós vivamos assim, como filhos benditos do Senhor na terra. E que o Senhor possa contar comigo e com você. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Eu e você estávamos em trevas. Eu e você éramos gentios. Mas Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos trazidos para a luz. Deus nos trouxe para a luz. Deus nos fez sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade dele, povo adquirido, amado, filhos dele. O que nós temos feito com isso? O que nós temos feito para sair da zona de conforto e viver o que Deus tem conosco na terra? Será que nós estamos dispostos a morrer para viver para Cristo? E é isso que Jesus chamou a gente. Não é de qualquer maneira, minha amada igreja. Não é, meus queridos. Não é de qualquer maneira. Tem um preço a se pagar, tem uma porta estreita para a gente entrar. É um caminho de pedras, mas essas pedras vai forjar o caráter de Cristo em nós. Essas pedras vai nos fazer vencer gigantes. Essas pedras vai nos fazer dar frutos. E é isso que Jesus quer que a gente dê. Frutos, frutos de arrependimento. Que nós possamos dar frutos de arrependimento. Que nós possamos marchar nessa terra, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Só em Jesus nós teremos isso, caminho certo, verdade certa na nossa vida todos os dias. E vida. Não tem vida fora de Jesus. Dinheiro não traz vida para você. Dinheiro não traz felicidade. Lógico, nós precisamos dele, mas não se apegue a ele, se apegue a Jesus, não se apegue a essa vida, se apegue a Cristo. Deus pagou um preço alto, você e eu temos um grande valor. Não deixa ninguém dizer que você não tem valor, não deixa ninguém dizer que você não presta para nada, porque nós prestamos sim. Nós fomos pagos com um preço muito alto, de um Deus poderoso, que despiu de toda a sua glória e se fez homem para morrer por mim e por você. Nós valemos muito para Deus. Nós somos valiosos demais para Deus. Enxergue você com os olhos de Deus e saiba que nele nós temos força para vencer nós mesmos. Nele nós conseguimos amar aqueles que nos perseguem. Nele nós conseguimos perdoar aqueles que nos maltratam. Nessa terra nós vamos ser caluniados, vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Não pensa você que você vai agradar todo mundo, porque não vai. Não vai. Nem Jesus, sendo Deus, sendo homem e sendo Deus, ele agradou todo mundo. Quem dirá nós? Então viva para Deus, ame, perdoe, peça perdão, reconheça que você é falho, eu sou falha, em nós mesmos não temos nada de bom. Mas o Senhor em nós nos torna bom. E que o Senhor possa te tornar luzeiros nesse mundo. Precisamos tomar posse deste poder transformador. E não nos moldarmos com o mundo, mas transformar o mundo pelo poder do Espírito Santo e pelo entendimento que nós temos de Jesus. Que eu e você possamos transformar esse mundo. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz que somos bom perfume de Cristo. Sejamos bons perfumes de Cristo. Sejamos despenseiros dessa glória. Sejamos servos do Senhor. Apocalipse 22, 7 diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Seja sal, meu irmão. Seja luz. Guarda essa palavra. Tempere a vida daqueles que estão desesperados. Mostre para ele o Deus que você conhece e que está em você. Porque vale a pena. Eis-me aqui, Deus. Eu quero ser assim, viver para o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, meus irmãos. Que nesse dia de hoje e todos os dias da nossa vida, nós possamos viver esse evangelho de poder. É um evangelho de poder. E que nós possamos agora fechar os nossos olhos e orar a Deus. Que você na sua casa se levante, numa atitude de fé, se levante como se você estivesse mesmo se levantando de tudo aquilo que estava te prendendo. Que nesse momento você fique de pé, bata seu pé no chão e diz: eu vou alcançar o meu objetivo, eu vou alcançar o céu, eu vou viver o reino de Deus na terra. Eu me desprendo hoje de mim mesma para viver o que a palavra de Deus tem para mim. Eu quero ser tudo que Jesus me criou para ser. Fale aí na sua casa,
Marcha aí na sua casa e acredita, esse Deus, Ele vela para cumprir essa palavra, essas promessas na minha e na sua vida. E ninguém vai tirar isso de mim e de você. Vamos orar agora, meus irmãos. Fecha seus olhos e vamos orar. Ore aí também. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que pode fazer nova todas as coisas, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o nosso Salvador, é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha, é o nosso papai querido. Em nome de Jesus eu quero te exaltar, porque tu és o Cordeiro Santo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, que pagou pelo nosso pecado e está vivo, ressurgiu para que estivesse conosco e nos ligasse a Deus, para que nós morrêssemos com o Senhor e ressuscitássemos com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por morar em nós, por nos moldar, por nos ensinar todas as coisas. Nós te louvamos, Espírito Santo, e eu peço ao Senhor que neste dia entre em cada casa, entre em cada coração, começa a mexer nesses corações, começa a incendiar esses corações, como o Senhor Jesus incendiou os corações dos discípulos de Emaús, e faz uma grande obra do teu povo e através de nós, faz uma grande obra em nós e usa-nos para transformar vidas nesse dia e todos os dias da nossa vida. Apareça em nós, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.